Perder incomoda a todos, ainda mais quando a vitória está tão próxima, quase ao alcance das mãos. Especialmente quando se tem a chance de infligir ao seu adversário um golpe mortal. Perder uma batalha, às vezes, é um verdadeiro drama. E se isso acontece no esporte, que é o paradigma dos antigos confrontos cavalheirescos. Imagine então perder uma batalha ou uma guerra. Aí sim, pode ser um drama. E é compreensível, porque em um dia úmido e trágico de verão, um vice-almirante japonês perde não só uma batalha, mas até mesmo a honra. A honra, que se sabe, para os combatentes do sol nascente é tudo. E esse vice-almirante é levado à força para fora do teatro da batalha. Após a mais amarga e inesperada das derrotas, uma derrota que chegou no último instante, quando na verdade a mais esmagadora das vitórias parecia já estar ao alcance das mãos. Em vez disso, a história é escrita principalmente pelas variáveis, portanto, que não são calculadas, por improvisos, por simples erros de cálculo. Ou talvez porque os adversários possam ter alguma arma. Em 4 de junho de 1942, Fuichi Navumo, vice-almirante da frota combinada japonesa, comandante dos porta-aviões. Ele está confiante. Pelo menos é assim que parece ao amanhecer. 6 meses antes, seus fiéis seguidores, liderados pelo capitão de fragata Minoru Genda, deram um uppercut, como se diria no jargão do boxe. Um golpe fatal na Marinha dos Estados Unidos da América em 7 de dezembro de 1941. Já falamos disso em uma minissérie disponível neste canal. A frota do Pacífico dos Estados Unidos basicamente perde sua força por causa do ataque a Pearl Harbor. Um ataque surpresa que elimina boa parte dos navios de guerra. Os porta-aviões são salvos porque estavam em missão em outro lugar. O Japão faz sua escolha, entra na guerra com esse ato traiçoeiro, um belo ataque surpresa, e entra na guerra ao lado das potências do eixo. Em poucas semanas terríveis, os japoneses se tornam os senhores absolutos no cenário do Pacífico. Daquele massacre no Havaí, apenas 3 couraçados foram salvos, que foram remendados como deu e transferidos juntos para a costa oeste. Porque logo depois, alarmes se espalham por todo o Pacífico. Americanos temem que japoneses tentem um desembarque anfíbio nas costas do Oregon ou Califórnia. Nesse caso, para os americanos seria impossível detê-los até as Montanhas Rochosas. E não são só os americanos que estão em apuros. A Marinha Real, que desta vez se tornou aliada oficial dos Estados Unidos, sofre outro duro golpe, poucos dias depois. Berlau, quando o couraçado Prince of Wales e o cruzador Repulse são reforçados por bombardeiros do sol nascente, e nem mesmo os holandeses escaparam. Os holandeses, que têm no arquipélago que hoje compõe o estado da Indonésia sua maior e mais importante colônia, uma colônia rica em matérias-primas, petróleo, borracha e látex. Uma presa cobiçada pelos japoneses, que partem para o ataque entre 42, aniquilam a força-tarefa mista formada por americanos, britânicos e, claro, holandeses, matam o corajoso almirante e tomam posse. Daquelas, o Japão parece invencível, imparável, tomou tanto, tomou quase tudo. Consegue até mesmo fazer a Austrália tremer. Porque se os japoneses conseguirem colocar as mãos em toda a Papua Nova Guiné e na ilha de Guadalcanal, então até mesmo a Austrália pode correr o risco de uma invasão. Os aliados estão quase desesperados. Não têm recursos materiais, precisam esperar até que cheguem novos navios, para substituir aquelas que afundaram ou aquelas que estão nos estaleiros para serem consertadas. Os aliados estão tão desesperados que chegam até a fazer um pedido ao Chile para alugar, ou até mesmo comprar o velho navio de guerra, Almirante La Torre, um couraçado construído pelos ingleses muitos anos antes, que já lutou durante a Grande Guerra sob o nome de His Majesty's Ship Canada. Os chilenos apreciam os pedidos dos americanos, mas preferem o poder que parece imparável, invencível, o poder nipônico.
Tem pontos fracos, mesmo que estejam bastante bem disfarçados. Um deles é representado pelos estoques limitados de combustível. Os estrategistas imperiais japoneses sabem disso. Afinal, o Japão entrou na guerra. Também porque os Estados Unidos, para reagir à invasão da China continental e aos massacres que estão acontecendo naquela região, como dissemos, os Estados Unidos decidiram impor um embargo tanto ao petróleo quanto aos produtos derivados. Esse embargo é como um estrangulamento para o Japão. É como se tivessem tirado a água potável dos japoneses. Eles podem usar as reservas, mas elas vão acabar e o Japão será forçado a morrer lentamente. Por esse motivo, o Japão entrou em guerra para pegar os recursos de que precisava. A segunda fraqueza é a menor potência industrial. É claro, os japoneses não podem contar com os recursos, nem com a enorme máquina organizacional e produtiva dos Estados Unidos. Os japoneses sabem muito bem que, em caso de perda de um navio, não poderão substituí-lo em alguns meses, em um ano. Terão que se despedir dele por pelo menos 3 anos. Tempo necessário para construir um novo, talvez melhorado. Mas isso se houver recursos para fazê-lo. Enfim, o Japão está pronto para a guerra. Treinou-se para a guerra. Tem homens experientes para a guerra. Mas não para uma guerra longa. O almirante Isoku Yamamoto sabe muito bem que não pode vencer uma guerra longa. Só pode tomar o máximo de recursos possível. Conquistar uma posição de força e depois tentar negociar a paz com os aliados, justamente usando essa posição de força. Um conflito prolongado só levaria à destruição do próprio Japão. Não foi só em Pearl Harbor que foram cometidos erros graves, por decisão do próprio Shuichi Nagumo. Não foram atacados nem os estaleiros navais, docas secas e muito menos foram destruídos uns e outros. Os americanos precisariam de 18 a 24 meses para restaurar a eficiência total. A base, por outro lado, Pearl Harbor, volta rapidamente a funcionar como base para novas incursões, para patrulhamentos e também para abastecimentos e reparos. O suficiente para representar uma ameaça ao Sol Levante que, no início do verão de 42, já o ambiciona. Os territórios americanos, já tendo tomado Guam, que é o posto avançado mais distante, estão tomando as Filipinas, que de qualquer forma é um estado independente, embora esteja sob o guarda-chuva protetor dos Estados Unidos. No meio do caminho, literalmente, há um pequeno arquipélago chamado Midway. Isso mesmo, Midway significa meio do caminho. No Pacífico, é uma base avançada com pistas de aviação e pequena guarnição de fuzileiros. Midway pode ser tanto uma base para lançar ofensivas, ou seja, um trampolim, como também pode ser uma base logística para consolidar o próprio poder no Pacífico. Também pode ser uma forma de atrair o inimigo. Alberto de Audit Islands relata a história das ilhas globais. Houve muitas discussões e polêmicas internas sobre a direção a ser tomada, pois essa escolha evidentemente teria enormes implicações para o futuro da guerra. Por um tempo, a ideia de avançar para a Austrália parecia ganhar força sobre as demais opções, embora o mais fervoroso defensor da neutralização definitiva dos americanos fosse justamente o almirante Yamamoto. Mas então algo inesperado aconteceu. Uma vitória simbólica para os americanos que acabou dissipando qualquer dúvida dos japoneses. Refiro-me à famosa incursão aérea planejada e executada pelo tenente-coronel Jimmy Doolittle, que decolou com 16 B-25 Mitchell do United States Ship Hornet rumo ao oeste, até sobrevoar o solo japonês, bombardeando alvos militares em Tóquio, Yokohama, Kobe, Osaka e Nagoya. Essa é uma história peculiar e interessante que contaremos em outra ocasião. Naturalmente, esse acontecimento teve um efeito positivo sobre o moral americano, mas por outro lado, levou a diretoria japonesa a tomar providências. O perigo representado pelos americanos no Pacífico agora assumia uma nova e incontestável prioridade. Yamamoto recebeu a missão e foi preparada uma das maiores operações navais já organizadas pela Marinha Imperial. E aqui chegamos à importância das pequenas ilhas Midway no tabuleiro dos confrontos no Pacífico, mas no limite onde elas estão, e elas estão aqui. Na prática, elas são a última extensão oeste da longa linha do arquipélago do Havaí, cuja outra extremidade é a ilha do Havaí. O grupo do Havaí é muito mais longo do que se imagina. Saindo de Honolulu para Tóquio, ao chegar em Midway, você já percorreu 1/3 do trajeto. Descobertas em 1859 pela tripulação do navio Gambia, tornaram-se território americano em 1867, quando foram visitadas pela tripulação do United States Ship.
As Kauan ficam entre a América e a Ásia, a pouco mais de 4.000 quilômetros de Tóquio e pouco mais de 5.000 de São Francisco. As ilhotas Midway, além da importância estratégica em 1941, não têm nada de especial. Isso era especialmente verdade antes da guerra, tanto que o valor militar das ilhas só foi explorado pouco antes do conflito. Embora de fato tenham sido realizados trabalhos de saneamento, construído um farol e instalada uma guarnição permanente nas ilhas. Mesmo assim, era muito pequena e só 20 homens ficaram de prontidão para guarnecê-la. Pelo menos até 1935, quando a Pan Am decidiu instalar justamente aqui uma escala para seus hidroaviões transoceânicos. Desde então, gradualmente, os altos comandos militares americanos foram percebendo, mesmo que tardiamente, a importância de Midway como sentinela ocidental do Havaí. Recuperação, melhorias e empenho. Construíram hangares para aviões, um porto artificial, depósitos subterrâneos de combustível foram escavados e a ilha Eastern foi nivelada para construir ali um campo de aviação permanente. Em breve, o fortalecimento das ilhas seria crucial, pois se tornariam o foco de uma grande operação da Marinha japonesa. Yamamoto havia planejado a operação em 6 grupos de ataque, sendo o primeiro liderado por ele mesmo, e preparado para desferir o golpe de misericórdia nos navios. Sobreviventes. Aviões dos porta-aviões do Grupo 2 responsáveis por destruir as defesas das ilhas e os porta-aviões americanos. Grupo 3 seria o grupo de ataque anfíbio responsável pela ocupação das ilhas. O Grupo 4, ou o Grupo Norte, seria responsável pelo ataque e ocupação temporária de parte das ilhas Aleutas bem ao norte. O objetivo era distrair da operação real em Midway e atacar alvos militares em Kiska e Attu. Grupo 5 é um grupo. Neutralizar qualquer apoio naval vindo do Havaí e, por fim, o Grupo 6. O grupo de retaguarda tinha a tarefa de evitar qualquer tentativa de cerco pelo oeste e destruir qualquer alvo inimigo que avançasse demais para o oeste em relação à batalha. No papel, plano perfeito. O que poderia dar errado? Eu te chamava. Ele sabe muito bem que aqueles porta-aviões que escaparam de Pernambu representam uma ameaça, então ele quer atrair o inimigo. Inimigo que já passou para outros comandantes, não está mais lá. Osman Kimmel foi eliminado, sendo culpado pela derrota em Pernambu. No lugar dele está o almirante Chester Nimitz, que já experimentou a força dos japoneses. Ele confiou em William Bull Olsey, um almirante impetuoso, talvez até demais, que foi provocar os japoneses pelo Pacífico, com sua força-tarefa no porta-aviões Enterprise. Mas Olsey, além de teimoso, também tem um problema de saúde. Sofre de psoríase, que ele chama de irritação na pele, mas é uma doença mais séria, a ponto de o próprio Nimitz ordenar que ele desembarcasse e fosse ao hospital militar se tratar. No lugar do Olsey, temporariamente, está o outro almirante, esse almirante para o qual nem todos têm vagas disponíveis. Quem aposta é o Spruance, que tem fama de conservador, de alguém que adia decisões, mas é um habilidoso calculista e foi escolhido pelo Nimitz justamente para a operação mais delicada. Nimitz também tem uma carta na manga. É o capitão de fragata, depois promovido posteriormente a capitão de Vachel. Layton é um criptógrafo, um especialista em inteligência. Layton havia alertado Asban. Layton havia alertado sobre a concentração de couraçados ao largo. O antecessor de Nimitz não foi ouvido, mantém seu cargo, e quando chega a hora de passar para a ofensiva, Nimitz pede informações a ele. Porque Nimitz, muito inteligentemente, entendeu que a única maneira de prevenir os movimentos de um inimigo muito mais poderoso, muito mais numeroso, é procurar os pontos fracos. Procurar qualquer detalhe que possa fazer a diferença. Pois bem, Layton investiga tudo o que consegue encontrar. Todos os fragmentos de comunicações japonesas. A espionagem da Marinha Americana já conseguiu decifrar parte do código de comunicação dos japoneses. Ele não lê mensagens completas, mas reconstrói a estratégia a partir de fragmentos, como Layton. Ele informa Nimitz, já em maio, que Nagumo foi encarregado de conduzir uma operação em grande escala no Pacífico, uma espécie de acerto de contas. As Ilhas Salomão e Guadalcanal foram apenas aquecimentos, digamos assim. Chegou o momento de uma batalha em grande escala. Certo, a batalha em grande escala só pode acontecer se as forças forem iguais. Mas se estivermos em desvantagem numérica, pensem bem.
A estratégia japonesa também conta com a superioridade numérica. É evidente no núcleo de porta-aviões modernos, com pilotos treinados que já demonstraram excelente desempenho. Acompanhados por 4 couraçados rápidos, os antigos cruzadores da classe Kongo, e tem um núcleo de frota de superfície que gira em torno dos 2 maiores couraçados do mundo, o Yamato e o Musashi. O que os Estados Unidos da América podem se opor? 3 porta-aviões, sendo um deles o Yorktown, remendado, bonito e melhor depois de uma batalha recente no Pacífico. Depois, alguns cruzadores e poucos navios menores. E então, por isso, é fundamental para eles terem informações corretas. Uma das mensagens ou partes de mensagens interceptadas por seus homens diz respeito à intenção dos japoneses de atrair os americanos para uma armadilha, atingindo um alvo. E esse alvo parece que ficou sem água potável. Interceptando várias mensagens e comparando com o que acontece do lado americano, Layton reconstrói toda a cadeia e entende que o objetivo dos japoneses é o arquipélago de Midway, porque a base local enviou por engano uma mensagem em texto claro, dizendo justamente: está quebrado. Na verdade, o defeito foi consertado em 24 horas, então nenhum problema. Mas os japoneses interceptaram essa mensagem. Afinal, estava em texto claro e a usaram praticamente para definir o objetivo deles, sem usar o nome de Midway. Aqui já está claro o que os japoneses querem fazer. Os japoneses querem atrair a frota americana para uma armadilha. Querem enviar o grupo de porta-aviões para bombardear as ilhas. Eles então posicionam perto das... interceptar e, se necessário, afundar a frota caso os americanos escapem dos submarinos. A vigilância realizada pelos grandes hidroaviões japoneses deveria conseguir interceptar toda a frota e afundá-la, fornecendo as coordenadas tanto para a frota de Navumo quanto para o grosso da Nihokai. Gunshi, podendo contar com as supercolossais, poderia atacar até mesmo de distâncias superiores a 30 km, mas Layton alerta tanto Nimitz quanto Spruance. É preciso ser muito mais decidido, determinado e evitar qualquer armadilha. Ao amanhecer de 4 de junho de 1942, Nagumo posiciona sua frota e ataca. Midway envia seus bombardeiros para atacar a base e as pistas de aviação, mas não consegue impedir que um esquadrão de bombardeiros bimotores decole justamente de Midway. Esse erro será fatal para ele. Enquanto isso, da força-tarefa de Spruance, que conseguiu escapar da vigilância japonesa, decola o avião torpedeiro como reforço. Mas os Dauntless, como aviões torpedeiros, não são bons, pois são lentos e pouco manobráveis. Os torpedos nem sempre cumprem seu papel. Enfim, os esquadrões enviados para lançar esses torpedos caem um após o outro. Vítimas dos Zeros, mentalmente mais rápidos, ou da artilharia antiaérea japonesa. Depois de fazer os bombardeiros retornarem, Nagumo ordena que sejam rearmados para atacar os navios americanos. Mas, nesse momento, os bombardeiros terrestres que decolaram de Midway não causam danos à frota japonesa. Mas eles instilam uma dúvida. A clássica pulga atrás da orelha, dentro da cabeça de Nagumo. Aqui os bombardeiros não vêm dos porta-aviões, vêm de Midway, então Midway ainda está operante, então existe o risco de se expor a outros ataques. Porque as pistas ainda estão operantes. Nagumo não sabe que, na verdade, as pistas de Midway foram em grande parte danificadas. Ele pensa que... Então, contra a ordem. Os aviões, quase totalmente rearmados para atacar navios, precisam ser adaptados para ataque terrestre. Não são as mesmas armas. É preciso remover torpedos e bombas navais e instalar o armamento terrestre, o que leva tempo. O tempo, às vezes é inimigo. E é o caso de o tempo ser inimigo de Nagumo e da sua frota. Porque naquele momento, enquanto dos hangares dos porta-aviões, os vários Zero estão sendo armados um após o outro com bombas terrestres, chegam à cena outros, Dauntless. Estes são bombardeiros de mergulho. Bombardeiros de mergulho que têm a vantagem de escapar quando estão subindo para o mergulho. E então, ao descerem para atacar os caças japoneses, apenas a artilharia antiaérea pode enfrentá-los. Esses bombardeiros sobem sem se importar com o fato de que continua chegando fogo daqueles navios. E então eles descem. Paradoxais.
Incentivo, ordens, alcance de bro, muitas vezes aceito. Uma vez, eles vão descobrir ou desmontar os bronzes sintomáticos. Eles querem batalha. As pontes como se fossem simplesmente feitas de manteiga. Quando as bombas atingem os hangares, ocorre o desastre, pois além de incendiar tudo, provocam explosões. E as equipes japonesas, por mais que sejam muito bem treinadas para rearmar os aviões, para fazer manutenção, não têm muita experiência em lidar com múltiplos incêndios a bordo. Uma após a outra, os porta-aviões japoneses pegam fogo, ou explodem, ou têm o leme travado. Começam a girar em círculos, devastados pelo fogo e pelas chamas. Nagumo está incrédulo. Não acredita que os americanos conseguiram fazer isso. Ele é carregado pelos seus colaboradores, colocado em um bote e transferido para um cruzador. Com todo o seu estado-maior, Nagumo, ainda em choque, não consegue mais reagir. O almirante Yamamoto, a bordo do Yamato, é informado do ocorrido. Ele, por sua vez, entendeu. Entendeu que os americanos, de alguma forma, conseguiram impor uma estratégia diferente, muito mais eficaz. O porta-aviões Iryu foi salvo, ao qual é ordenado atacar os aviões do Iryu. Eles encontram o Yorktown, que já havia sido, como dissemos, danificado dias antes, e acertam alguns golpes que se revelam mortais. Mas o trabalho da força-tarefa de Spurance ainda não terminou. Certo, não são muitos os aviões que voltaram. Alguns estão seriamente danificados. Mas ainda há a possibilidade de intervir na linha de frente da batalha. Por outro lado, ainda resta atacar o porta-aviões japonês, mas sem efeito surpresa nem bombardeiros terrestres para confundir os japoneses. Mas aquele último porta-aviões da Iryu precisa ser atingido. O tenente de navio, Dick Best, que naquele dia já havia atingido um dos porta-aviões japoneses e que teve um pequeno problema com o reservatório de ar. Basicamente, ele inalou soda cáustica, que liberou uma bactéria em seus pulmões. De uma doença terrível, a tuberculose. Rizani a bordo de seu Dauntless, lidera uma unidade mista ao ataque ao último porta-aviões. Ele, com coragem, lança sua última bomba no centro do convés de voo do Iryu, diante dos olhos surpresos da tripulação na ponte do navio. É algo inacreditável, um espetáculo maravilhoso e assustador. De incêndios, ficar ingovernável. Os próprios japoneses decidem, à noite, abandonar o navio, que não pode mais ser salvo, e afundá-lo eles mesmos para evitar que os americanos possam colocar as mãos nele. Assim termina a Batalha de Midway, uma das 3 batalhas que marcam a virada da Segunda Guerra Mundial, a primeira de todas. Em ordem cronológica, seguirão entre outubro, novembro e Amém no norte da África. E depois, na virada do ano, entre dezembro e o começo de janeiro de 43, Stalingrado. Serão 3 batalhas decisivas que mudam o rumo da guerra, inclinando a balança do eixo para os aliados. Os homens que lutaram em Midway, no primeiro confronto exclusivamente entre porta-aviões, sem que os respectivos couraçados ou cruzadores entrassem em contato, lembrarão daquele dia como algo nunca visto antes. O próprio almirante Bulo Olse, que voltará ao serviço após ser tratado da psoríase, perceberá que seus homens precisavam de apenas uma coisa: uma grande injeção de coragem. E essa coragem, a coragem demonstrada por Dick Best e seus pilotos, será um incentivo adicional para os americanos na reconquista do Pacífico. Claro, Dick Best pagará um preço altíssimo pelas façanhas de Midway. Nunca mais voará. A tuberculose destrói seus pulmões. O exemplo dele é o de muitos jovens que naquele dia voaram, lutaram e vários morreram. Seria, além de tudo, algo excepcional para milhões de outros. Para pôr fim à tragédia da Segunda Guerra Mundial e para encerrar os sonhos de glória e conquista dos sanguinários ditadores. Aos líderes da Alemanha, Itália e Japão,